Muito bem, pessoal. Foi aplicada a prova do concurso para professor da Prefeitura de Porto Alegre neste domingo, dia 16 de abril de 2023. E hoje, 17 de abril, dia seguinte da prova, eu vou corrigir aqui para vocês as questões de legislação. Foram duas provas diferentes em legislação. Quem fez para os cargos de professor de educação infantil e professor de anos iniciais, as questões que eu vou mostrar agora neste vídeo foram da prova de vocês. Quem fez para as outras áreas de professor, para professor de anos finais, eu vou gravar um outro vídeo com a correção das questões, certo? E para quem está estudando para outros concursos da banca Fundatec, é bastante válido acompanhar essa correção para ver como a banca vem cobrando legislação nessa questão dessa prova, que dentre outros conteúdos, foram cobrados Lei Orgânica do Município, Plano de Carreira do Magistério, Estatuto dos Servidores, Lei da Previdência dos Servidores aqui de Porto Alegre e uma questão ainda sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, basicamente, foi essa a divisão. Eram 5 questões, cobraram uma questão de cada uma das 4 leis municipais e uma questão sobre o ECA. Assim que a Fundatec distribuiu, o que já era esperado. É normal nas provas da Fundatec ela priorizar as leis municipais. Por isso, no nosso curso preparatório, nós demos bastante atenção a essas leis do município e, inclusive, disponibilizamos muitas questões simuladas para vocês treinarem no final da aula e algumas questões do nosso simulado, inclusive, apareceram aqui na prova. Bom, vamos ao que interessa, vamos corrigir as questões aplicadas. A questão 11 era uma questão bem simples e eu acredito que até quem não estudou o plano de carreira pode ter acertado, porque é a carga horária do regime normal do magistério, que é estabelecido aqui em Porto Alegre em 20 horas semanais. Isso está lá no artigo 29 do plano de carreira. A letra E é o gabarito aqui dessa questão 11. Uma questão bem literal, bem de acordo com o que está na lei. Não vejo possibilidade de recurso, a questão está correta. O gabarito indicado foi a letra E, e a letra E é a resposta correta na questão 11. A questão 12 foi sobre a lei orgânica do município, e eles foram lá no artigo 179, que fala sobre a educação para formular essa questão. Mas também era uma questão fácil, que até quem não leu a lei poderia ter acertado. Ela pergunta quais são os níveis de ensino que a Prefeitura de Porto Alegre oferece. O Sistema Municipal de Ensino compreende educação pré-escolar, ensino fundamental e também as escolas de ensino médio. Os 3 níveis de ensino estão previstos aqui. E na questão, a banca colocou a pré-escolar e o ensino fundamental. A banca não colocou o ensino médio, e colocou o ensino superior, que a gente sabe que não tem ensino superior mantido pela Prefeitura de Porto Alegre, Então a gente sabe aqui, até por um senso comum, que a 1 e a 2 estão corretas e a 3 está errada. Mas, quem quer buscar na lei a resposta, porque a questão é sobre a lei orgânica, foi lá no artigo 179 que a banca buscou essa informação. Então apenas 1 e 2 estão corretas, a letra B é o gabarito aqui da questão 12. A questão 13 foi sobre o Estatuto dos Funcionários aqui do município de Porto Alegre. E eu falei para vocês em aula que era muito importante memorizar esses prazos de licenças, porque a banca adora cobrar em prova, e inclusive no nosso simulado sobre o Estatuto dos Funcionários, a questão 13 era muito parecida com essa da prova. Porque eu fiz uma questão no nosso simulado também perguntando qual era o prazo da licença paternidade. E caiu na prova. O prazo da licença paternidade aqui em Porto Alegre é de 20 dias. Cada município estabelece o prazo para os seus servidores. E aqui em Porto Alegre, o prazo estabelecido foi de 20 dias. Esse é o prazo correto, então, conforme artigo 152, parágrafo 3º, letra C, o gabarito, aqui na questão 13. Tenho certeza que quem fez o nosso simulado lembrou dessa questão e acertou na prova.
Questão 14 foi sobre o regime de previdência social dos servidores, o RPPS, o regime de previdência. É a lei, né, complementar que trata desse assunto. E aqui perguntou quais são as situações que o servidor perde a condição de segurado do RPPS. Bom, sempre que o servidor deixar o cargo, não se aposentando no cargo, ele vai perder a condição. Então, está lá no artigo 24 da lei. Quando o servidor é exonerado, ele perde a condição de segurado. Se ele falecer, ele também perde a condição de segurado. No caso de demissão, se ele for punido com a perda do cargo também. E se ele for punido com a cassação de aposentadoria ou cassação da disponibilidade, ele também perde a condição de segurado. Agora vejam só, a letra D colocou disponibilidade, não cassação da disponibilidade. E o que é a disponibilidade, pessoal? Lembram? A gente estudou lá no Estatuto dos Servidores. Disponibilidade é quando um cargo é extinto e tu é estável. Tu não vai para a rua. Eles vão te colocar em disponibilidade. Eles vão te chamar lá no setor de pessoal e vão te dizer, meu amigo, minha amiga, não precisamos de você agora. Vá para casa e fique esperando. Assim que aparecer um cargo, a gente te chama para voltar para que tu seja aproveitado. Enquanto tu está em casa sem trabalhar, tu está em disponibilidade remunerada. Tu recebe até surgir um novo cargo para que tu seja aproveitado. Nesse período de disponibilidade, tu não perde a condição de segurado do RPPS. Tu continua, inclusive, sobre a tua remuneração, recolhendo contribuições para o RPPS. Então, a letra D não é uma causa de perda da condição de segurado. E, por isso, ela é a resposta. Porque a banca perguntou, né? São situações de perda de condição, exceto. Então, vejam que a letra D é a única resposta possível. Todas as outras são situações de perda da condição de segurado, previstas no artigo 24 da lei. Questão 15 sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pessoal, eles cobraram aquilo que as bancas adoram cobrar sobre o ECA. A primeira informação que a gente fala lá na primeira aula sobre o ECA, que é justamente quem é criança e quem é adolescente. Criança é até 12 anos incompletos. No dia do aniversário de 12 anos, que completou 12 anos, se torna adolescente. E é adolescente dos 12 até os 18, entre 12 e 18. A partir dos 18 anos vai ser adulto, né? Mas entre 12 e 18 é adolescente. Então, olha só. Primeiro, considera-se criança a pessoa até 13 anos incompletos. Está errado, é até 12 incompletos, conforme artigo 2º. Segunda assertiva. É dever do Estado assegurar atendimento em creche e pré-escola para criança de 0 a 6 anos? Não. Já foi, antigamente, mas há muito tempo mudou para 0 a 5 anos de idade. E isso está lá no artigo 54, inciso 4, né? Do ECA. Então, a segunda está errada. E terceiro, nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente o ECA a pessoas entre 18 e 21 anos. É verdade, pessoal. Tem alguns casos que vai se aplicar o ECA para pessoa entre 18 e 21 anos. Então, a gente tem como correto também essa terceira, que é a única correta, a letra A, o gabarito. Apenas a 3 correta, a 1 e 2 estão erradas. Quem fez o nosso curso com as aulas sobre o ECA, tinha um simulado lá, né? E a primeira questão do simulado sobre o ECA, eu perguntava para vocês justamente essas situações envolvendo a idade da criança, do adolescente e essa aplicação excepcional do ECA. Então, quem fez o nosso curso simulado deve ter lembrado, né, e acertado essa questão da prova. Pessoal, então é isso. Essas foram as 5 questões da disciplina de legislação cobradas pela Fundatec, aqui para os cargos de professor de anos iniciais e professor de educação infantil. Não identifiquei possibilidade de recorrer em nenhuma delas, porque todas as questões foram bem de acordo com os artigos das leis mencionadas no enunciado, certo? Então é isso, espero que tenham se saído bem e contem conosco aqui do PGF Concursos para os próximos desafios que vocês venham a enfrentar.